Rússia e China estão em ascensão. Enquanto os cães da guerra ladram, mentem e roubam, a caravana Rússia e China passa perto de escapar. O ano de 2023 pode ser definido para a posteridade como o da parceria estratégica Rússia-China. Essa maravilha de maravilhas poderia facilmente balançar sob um suco de quem mais? Steven Wonder. Aqui estou eu, baby. Assinado, selado, entregue, eu sou eu. Eu sou seu. Nos primeiros 11 meses de 2023, o comércio entre Rússia e China ultrapassou 200 mil milhões. Eles não esperavam chegar a isso antes de 2024. Agora, com certeza, essa é uma parceria a caminhar num suco. Mais uma vez assinado, selado e entregue durante a visita de uma grande delegação de Pequim na semana passada, liderada pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin, que se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e revisitou e atualizou todo o aspecto da parceria abrangente, cooperação estratégica completa, com uma série de novos importantes projetos conjuntos, simultaneamente na frente do grande jogo 2.0. Tudo o que precisa ser afirmado foi tocado pela entrevista pormenorizada do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, a Dmitry Sims, em seu programa Great Game, acrescentando-se a isso o detalhamento cuidadosamente estruturado escrito pelo chefe do SVR, Sergei Narinsky, definindo 2024 como um ano do despertar geopolítico e chegando à formulação-chave após a humilhação cósmica da OTAN nos estepes de Donbass. Em 2024, o mundo árabe continuará sendo o principal espaço na luta pelo estabelecimento de uma nova ordem. Confrontando com um ajuste geopolítico tão detalhado, não é de admirar que a reação imperial tenha sido de apoplexia, revelada epidermicamente em longas e tortuosas análises, tentando explicar por que o presidente Putin acabou por ser o vencedor geopolítico de 2023, seduzindo várias áreas do mundo árabe e do sul global, solidificando os BRICS lado a lado com a China e impulsionando a União Europeia ainda mais para o buraco negro feito por si próprio e pelo hegemon. Putin até se permitiu, meio em tom de brincadeira, oferecer apoio russo à potencial reanexação de regiões fronteiriças de 404, outrora anexado por Stalin, acabando por ser desenvolvida aos antigos proprietários Polônia, Hungria e Romênia. Ele acrescentou que tem 100% de certeza de que é isso que os moradores dessas fronteiras, ainda ucranianos, desejam. Se isso acontecesse, teríamos a Transcarpátia de volta à Hungria, a Galícia e Volhynia regressariam à Polônia e Bucovina retornaria à Romênia. Já consegue sentir a casa abalar em Budapeste, Varsóvia, Bucareste? Pergunta. Depois, a possibilidade de o hegemon ordenar aos aprendizes de punks da OTAN que fustiguem petroleiros russos no Mar Báltico e isolem São Petersburgo. Escusado será dizer que a resposta russa seria apenas tomar os centros de comando e controle, queimar a eletrônica em todo o aspecto e bloquear a entrada no Báltico, executando um exercício de liberdade de navegação para que todos se familiarizem com a nova rotina. Aquela simbiose China-Rússia no Extremo Oriente. Uma das características mais impressionantes da parceria Rússia-China expandida é o que está a ser planeado pela província chinesa de Heilongjiang, no nordeste do país. A ideia é transformá-lo num mega centro de desenvolvimento econômico, científico e de defesa nacional centrado na capital provincial, Harbin, com uma nova extensa zona econômica especial. O fator-chave é que este mega hub também coordenaria o desenvolvimento do imenso Extremo Oriente russo. Esta questão foi discutida por menor no Fórum Econômico do Leste em Vladivostok em setembro passado. No arranjo único e surpreendente, os chineses podem ser autorizados a administrar latitudes selecionadas do Extremo Oriente russo durante os próximos 100 anos. Como detalhou o analista Thomas Pauling de Hong Kong, Pequim está orçando não menos de 100 milhões de yuans para a coisa toda, metade seria absorvida por Harbin. O projeto chegará ao Congresso Nacional Popular em março próximo e deve ser aprovado, já foi aprovado pela Câmara Baixa da Duma em Moscou. As ramificações são alucinantes. Teríamos Harbin elevada ao status de cidade administrada diretamente, assim como Pequim, Xangai, Chongqing, e acima de tudo o Comitê de Gestão Sino-Russo será estabelecido em Harbin para supervisionar todo o projeto. As principais universidades chinesas, incluindo a Universidade de Pequim, transfeririam
seus campos principais para a Harb. As universidades de defesa nacional e tecnologia de defesa nacional se fundiriam com a Harb Engineering University para formar uma nova entidade focada nas indústrias de defesa, institutos de pesquisa de alta tecnologia, empresas em Pequim, Xangai e Shenzhen também se mudariam para Harb. O Banco Popular da China estabeleceria sua sede para o norte da China em Harb, completada por bolsas, ações e futuros de commodities. Os residentes em Heilongjiang seriam autorizados de um lado para o outro para regiões designadas do extremo oriente russo sem visto. A nova zona econômica especial de Heilongjiang teria sua própria área alfandegária e sem impostos de importação. Esse é o mesmo espírito que impulsiona os corredores de conectividade BRI e o corredor internacional de transporte norte-sul. A lógica subjacente a uma integração mais ampla da Eurásia. Na recente reunião do Astana Club, no Cazaquistão, o investidor Jim Jan, diretor de investigação política da Universidade ADEA em Baku, fez uma excelente apresentação sobre os corredores de conectividade. Ele mencionou, por exemplo, a reunião do C5+1, 5 estões da Ásia Central mais a China, há 3 meses em Dushanbe, acompanhada pelo presidente do Azerbaijão, Aliyev, o que se traduz como integração Ásia-Centro-Cáucaso. Moscovici está prestando a devida atenção a tudo que evoluiu, em que ele define corretamente como a região da Rota da Seda, interligando o Euro-Atlântico com a Ásia-Pacífica, interligando a Ásia Ocidental, o sul da Ásia, a Eurásia mais ampla. Estrategicamente, é claro, essa é a dobradiça geopolítica onde a OTAN se encontra com a Organização de Cooperação de Xangai e onde a iniciativa Cinturão da Rota se conecta com a Turquia e o território da União Europeia. Em termos práticos, Rússia e China sabem exatamente o que precisa ser feito para impulsionar a conectividade econômica e as relações sinérgicas em todo esse vasto espectro. A guerra dos corredores econômicos aquece. A fragmentação da economia global já está a polarizar a expansão do BRICS 10. E com o G7 em declínio, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rundenkov, um especialista em assuntos asiáticos, em entrevista à Paz, reafirmou mais uma vez que o principal objetivo da parceria da Grande Eurásia é conectar a União Europeia da Eurásia com a BRI. À medida que a Rússia desenvolve um equilíbrio cuidadosamente calibrado entre a China e a Índia, o mesmo impulso aplica ao desenvolvimento do INSTC, onde Rússia, Irã e Índia são os principais parceiros do Azerbaijão, também deve se tornar um ator crucial. Acrescente-se a isso a melhoria dos laços russos com a Coreia do Norte, Mongólia e Paquistão, e da ASEAN, exceto a Singapura ocidentalizada. A BRI, quando se trata dos pormenores mais minuciosos, está em alta. Acabei de ir a Moscou, a Astana e a Almaty durante 3 semanas e foi possível confirmar com várias fontes que os comboios em todos os corredores de conectividade estão lotados via Transiberiana, via Astana até Minsk e via Almaty para o Uzbequistão. A gerente de programa do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia, Yulia Minkova, acrescenta que Moscou pode e deve se integrar mais ativamente nas operações de trânsito ao longo da rota China-Mongólia-Rússia e acelerar a harmonização de padrões entre a União Europeia e a China, sem falar em investir ainda mais na cooperação Rússia-China no Ártico. O presidente Putin, na reunião da Rússia, Haile Always, revelou um ambicioso e maciço plano de expansão de infraestrutura de 10 anos que abrange novas ferrovias e melhor conectividade com a Ásia, do Pacífico ao Ártico. A economia russa definitivamente se voltou para a Ásia, responsável por 70% do volume de comércio em meio à demência das sanções ocidentais. Portanto, o que está no cardápio à frente é tudo, desde a modernização da Transiberiana e o estabelecimento de um importante centro logístico nos Urais e na Sibéria, até a melhoria da infraestrutura portuária nos mares de Azov, Black e Caspian e o transporte de carga da INST mais rápido entre Murmansk e Mumbai. Putin, mais uma vez, quase como uma reflexão tardia, observou recentemente que o comércio através do canal de Suez já não pode mais ser considerado eficaz. Em comparação com a rota marítima do norte da Rússia, com um movimento geopolítico único no continente, o Uzhalan do Niemi tornou-se explícito para todos verem. O desenvolvimento russo da rota do Mar do Norte acontece em total sinergia com o esforço chinês para desenvolver a parte ártica da BRI.
Na frente petrolífera, os embarques russos para a China através de sua costa ártica levam apenas 35 dias, 10 dias a menos do que via Suez. Danila Krylov, pesquisador do Departamento do Médio Oriente, Ásia Pós-Soviética do Instituto de Informação Científica e Ciências Sociais da Academia Russa de Ciências, apresenta uma visão direta. Veja o fato de os americanos estarem a envolver-se com o Iêmen como parte de um grande jogo a mais do que apenas um desejo de punir os russos ou o Irã, pois é mais provável que seja impulsionado por um desejo de impedir a monopolização do mercado e dificultar as entregas de exportações chinesas para a Europa. Os americanos precisam de um canal de Suez operacional e de um corredor entre Índia e a Europa, ao passo que os chineses não querem, porque são dois concorrentes diretos. Não é que os chineses não queiram, como a rota do Mar do Norte em funcionamento, eles não precisam dela. Em suma, na guerra dos corredores econômicos, em curso e cada vez mais conturbada, a iniciativa cabe à Rússia, China. Em desespero e privado de opções, as galinhas sem cabeça, vítimas da guerra dos corredores econômicos, os vassalos da União Europeia do hegemon, recorrem à deformação da cartilha estratégica do siga o dinheiro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros definiu o congelamento de ativos russos, não só privados, mas também estatais, pela União Europeia como puro roubo. Agora o ministro das Finanças russo, Antony Silanov, está a deixar muito claro que Moscou reagirá simetricamente ao possível uso do rendimento desses ativos russos congelados. Parafraseando Lavrov, você confisca, nós confiscamos, todos nós confiscamos. A repercussão será cataclísmica para o hegemon americano. Nenhuma nação do sul global fora da OTAN será encorajada a estacionar no Ocidente suas reservas em moeda estrangeira. Isso pode levar um piscar de olhos a que todo o sul global abandone o sistema financeiro internacional liderado pelos Estados Unidos e se junte a uma alternativa liderada pela Rússia e China. A parceria estratégica Rússia-China já está desafiada diretamente à ordem internacional baseada em regras em todas as frentes, melhorando suas esferas históricas de influência enquanto desenvolve ativamente vastos corredores de conectividade interconectados, contornando a dita ordem. Isso previne, tanto quanto possível, uma guerra quente com o hegemon americano, ou, para colocar em termos de a rota da seda, enquanto os cães da guerra ladram muito em volta da caravana Rússia-China passa. Fim de Neytan está próximo, diz conselheiro de Erdogan. O conselheiro-chefe do presidente turco, Erdogan, Akif Kapagikilik, declarou nesta quarta-feira, 27 de 12 de 2023, que vários países ocidentais afirmam que o fim do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está próximo, citando a suposta brutalidade do Estado judeu, especialmente as suas ações na faixa de Gaza. Em uma entrevista à emissora turca TRT, Haber Kilik afirmou que muitos países ocidentais dizem que este é o fim do caminho para Netanyahu, referindo-se às críticas internacionais em relação às ações israelenses na região. As tensões entre Erdogan e Netanyahu aumentaram ainda mais quando, na manhã da quarta-feira, o presidente turco comparou mais uma vez o primeiro-ministro israelense ao líder alemão Adolf. Em resposta, Netanyahu acusou Erdogan de genocídio contra os curdos e detenção de jornalistas que se opõem ao seu regime, afirmando que Erdogan é a última pessoa capaz de pregar a moralidade. O chefe do Departamento de Comunicações da administração presidencial turca, Fahrettin Altun, endossou as críticas, afirmando que ele é a última pessoa a falar sobre genocídio e que a história irá julgá-lo como criminoso de guerra. Altun também alegou que Netanyahu busca expulsar os palestinos de suas terras há décadas, intensificando a retórica contra o líder israelense. A disputa verbal entre Erdogan e Netanyahu não é novidade, com o presidente turco acusando repetidamente o líder israelense de conduzir um genocídio na faixa de Gaza para prolongar sua carreira política e evitar processos judiciais em Israel. A situação na região continua delicada, com o presidente turco pedindo à comunidade internacional que se una em torno dos esforços para alcançar um cessar-fogo imediato e negociações para uma paz duradoura. Erdogan também reiterou o apoio ao movimento palestino, mas recusando-se a reconhecê-lo como uma organização T, em contraste com a posição de Israel. O início do conflito entre o Estado judaico e a Palestina se intensificou em outubro, com a morte de 1.200 israelenses por ataque do Hamas. Desde então, o cerco aos insurdos se intensificou e mais de 20 mil palestinos foram mortos pelas forças de defesa de Israel. Kim Jong-un ordena preparativos militares contra medidas de confronto dos Estados Unidos. O líder norte-coreano Kim Jong-un emitiu ordem direta ao setor militar do seu país para acelerar os preparativos militares em resposta às medidas de confronto sem precedentes dos Estados Unidos. A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte reportou que ele instruiu os militares da indústria de armas e o setor de armas nucleares a serem intensificados. Anteriormente, a agência havia informado que o vice-chefe do Departamento de Comitê do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Il-jong,
condenou veementemente as provocações americanas e seus aliados na Península Coreana. Ele acusou essas ações de representarem ameaça à paz e à estabilidade da região e apelou ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e à comunidade internacional para condenar tais atos. A situação na Península tornou-se cada vez mais volátil nos últimos meses, com as trocas de acusações entre os países. Fornecimento de petróleo da Rússia para a União Europeia cai 90%, diz a autoridade russa. As exportações para o bloco despencaram após as sanções ocidentais, disse o primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak. As vendas de petróleo russo para a União Europeia diminuíram para 1/10 do seu nível anterior, devido às sanções ocidentais, anunciou o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, na quarta-feira, 27 de 12 de 2023. No final de 2023, o percentual de entregas de petróleo bruto ao bloco nas exportações globais de Moscou caiu de 40% a 45% antes do conflito na Ucrânia para 4% e 5% agora, disse o responsável em entrevista à emissora Rossai 24. Em dezembro passado, a União Europeia, o G7 e os seus aliados impuseram embargo ao petróleo russo transportado por via marítima, juntamente com um limite de preço de $60 o barril por barril por outros tipos de petróleo, em um esforço para reduzir as receitas do setor de energia de Moscou. Restrições semelhantes foram introduzidas em fevereiro para as exportações de petróleo petrolíferos, de produtos petrolíferos. O teto acordado para o diesel é de $100 por barril e de 45 para produtos com desconto com óleo e combustível. Em resposta, a Rússia, outrora maior fornecedora da Europa, tem diversificado o seu fornecimento de energia e redirecionado cerca de 60% de suas exportações de petróleo e gás da União Europeia para países asiáticos, conforme demonstram os dados do Ministério das Finanças. Entretanto, vários responsáveis ocidentais salientaram repetidamente que o petróleo da Rússia continua a entrar no mercado da União Europeia, apesar das sanções ocidentais, fluindo através de intermediários a um preço muito mais elevado. Segundo Novak, a China foi responsável por cerca da metade das exportações de energia da Rússia neste ano, com entregas variando entre 45% a 50%. Nos primeiros 10 meses deste ano, a Rússia forneceu mais petróleo e produtos petrolíferos à China do que durante todo o ano de 2022, observou o vice-primeiro-ministro. A Índia se tornou a segunda maior importadora de energia da Rússia, depois da China. Continuou o responsável. A cota de Nova Delhi dos hidrocarbonetos russos aumentou de 2% para cerca de 40% nos últimos 2 anos. Antes do ano passado, as importações indianas de petróleo bruto russo eram insignificantes devido aos elevados custos de frete. No início do mês de abril, a Novak disse que a Rússia tinha desviado 40 milhões de toneladas de petróleo bruto de um total de 220 milhões de toneladas da União Europeia para a Ásia em 2022. Segundo as suas estimativas, neste ano, as exportações de petróleo russo para o bloco vão diminuir em 140 milhões de toneladas. Finlândia será a primeira a sofrer se tensões russo-OTAN escalarem, diz o diplomata russo. Além de ter entrado para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Helsinki tem tomado uma série de ações contra a Rússia, com fechamento de fronteiras e acordos de defesa que permitem tropas norte-americanas em seu território. A Finlândia não se beneficiará da adesão à OTAN, disse o representante permanente da Rússia nas organizações internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov. Simplesmente não compreendo como a Finlândia se beneficia da OTAN. Eles viveram calmo e pacificamente, e inesperadamente encontraram-se entre a Rússia e a OTAN. Mas eles são nossos vizinhos, e Deus me livre se houver algum agravamento. Então a própria Finlândia sofrerá primeiro. Eu realmente não gostaria que isso acontecesse, é claro, disse Ulyanov em entrevista. O representante também destacou que um acordo de cooperação de defesa assinado por Helsinki e Washington na semana passada é um sério desafio para Moscou, visto que o acordo proporciona aos soldados norte-americanos acesso a 15 áreas de instalações militares finlandesas. Além da Finlândia, a Suécia e a Dinamarca assinaram um pacto semelhante no início de dezembro. A Noruega, em 2021, assinou um acordo com Washington sobre como regular a atividade militar norte-americana em seu território. Na semana passada, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, comentou os recentes pactos assinados e disse que, em resposta, Moscou aumentará seu contingente militar para 1,5 milhão de homens. Assim como Shoigu, o presidente Vladimir Putin comentou a decisão de Helsinki, dizendo que o país vizinho nunca teve problemas com a Rússia, mas que agora passaria a ter.
minerais, poder e eleições. Quais os interesses por trás da demanda territorial dos Estados Unidos no Ártico? Pergunta. Os Estados Unidos anunciaram unilateralmente novas reivindicações territoriais na região do Ártico, Atlântico e Caribe, abrindo uma nova frente de conflito com vizinhos marítimos. Em véspera do ano eleitoral, os Estados Unidos podem estar usando o Ártico para ofuscar recentes derrotas na política externa de Joe Biden. No dia 22 de dezembro, os Estados Unidos reivindicaram território maior do que o estado do Mato Grosso, no espaço marítimo das regiões do Ártico, Atlântico e Caribe, informou o documento oficial publicado pelo Departamento de Estado do país. Washington declarou unilateralmente a expansão de sua plataforma continental, no equivalente a 1 milhão de quilômetros quadrados, principalmente nas regiões do Ártico e no Mar do Bering, reportou a Bloomberg. As novas reivindicações territoriais podem gerar desavenças com vizinhos norte-americanos no Atlântico Norte, indicou o pesquisador sênior do The Arctic Institute e pesquisador da Escola Superior de Economia de Moscou, Pavel Dev-Yakin. As demandas potencialmente se sobrepõem às reivindicações do Canadá e do Japão. Os Estados Unidos precisarão estabelecer fronteiras marítimas com estes países no futuro, disse Dev-Yakin. No entanto, as autoridades russas reagiram com surpresa às reivindicações norte-americanas. O chefe do Comitê Estatal do Parlamento Russo, a Duma, Nikolai Karatinov, acredita que eles poderão aumentar as tensões na região do Ártico. A expansão unilateral das fronteiras no Ártico é inaceitável e só pode levar ao aumento de tensão. É necessário, antes de tudo, provar a identidade geológica desses territórios, como a Rússia fez para embasar suas reivindicações na região, disse Karatinov. Para o deputado russo, as demandas dos Estados Unidos deveriam ser analisadas por comitê especializado na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, também chamada de Convenção de Montego Bay. A Comissão das Nações Unidas sobre os Limites da Plataforma Continental, vinculada à Convenção de Montego Bay, é reconhecida internacionalmente pela sua expertise e já regulou diversas demandas territoriais marítimas, inclusive feitas pelo Brasil. Os Estados Unidos, porém, nunca ratificaram a Convenção de Montego Bay. Por isso, não está claro qual órgão internacional poderá avaliar as demandas territoriais feitas pelo Washington. Ao contrário das demandas da Rússia, as reivindicações dos Estados Unidos foram submetidas à Comissão das Nações Unidas sobre os limites da plataforma continental, mas sim realizadas unilateralmente, explicou Dev-Yakin. Os Estados Unidos ainda poderiam apresentar os seus dados sobre os limites da plataforma continental dos Estados Unidos à Comissão na qualidade de Estado, não parte, ou após uma eventual adesão à Convenção de Montego Bay. O especialista nota que ambas as soluções estão citadas no documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos e que a administração do presidente norte-americano John Biden já declarou interesse em aderir à Convenção de Montego Bay. A adesão ao órgão da ONU pode ser vantajosa diante dos enormes recursos minerais e energéticos existentes na plataforma continental requisitada pelos Estados Unidos. Segundo a estimativa da pesquisa geológica conduzida pelo governo norte-americano, as reservas de petróleo no território poderiam representar até 13% das reservas mundiais e as de gás até 30%. O anúncio mostra a importância econômica do Ártico para os Estados Unidos. A área indicada contém um fundo marinho rico em minerais importantes e metais de terras raras, notou Dev-Yakin. De olho nas eleições, pergunta. As circunstâncias do anúncio norte-americano publicado no fim do ano, às vésperas do início da campanha presidencial de 2024, pegaram analistas de surpresa. Para o analista do Findam Financial Group, Nikolai Dudchenko, o Washington estaria em busca de boas notícias na área da política externa, tanto para suas elites quanto para o seu eleitorado, reportou Sputnik. Os Estados Unidos estão certamente interessados em obter o controle desse território, o que reforçará a sua posição no mercado energético, disse Dudchenko. Essa é mais uma vantagem adicional para as elites políticas às vésperas das eleições do próximo ano. De acordo com o professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo, Pedro Costa Júnior, a política externa do governo Biden amarga 3 derrotas importantes e de fato precisa de boas notícias para o seu eleitorado em 2024. Em 2023, os Estados Unidos travaram 3 guerras concomitantes. A primeira é pelo poder global contra a China, a segunda contra a Rússia, o território ucraniano, e a terceira no Oriente Médio, ao lado de Israel, na promoção do massacre em Gaza, disse Costa Júnior. A guerra contra a China seria de longa duração, travada no espaço geoeconômico, geopolítico e cultural.
contando com o apoio interno de ambos os partidos norte-americanos. Nesse embate estrutural contra a China, os Estados Unidos perdem espaço. Vemos que 7 economias que mais cresceram em 2023 estão no sul global, especialmente na Eurásia. A Índia é a economia que mais crescerá, seguida pela China, diz Costa Júnior. No fronte ucraniano, as coisas tampouco vão bem para a administração Biden. A crescente aversão da opinião pública ao financiamento do conflito leva a crescente popularidade de ideias isolacionistas, personificadas na figura do candidato republicano a presidente Donald Trump. A ação militar de Israel na faixa de Gaza veio para completar um ano de já bastante desgaste para a diplomacia dos Estados Unidos. O apoio incondicional dos Estados Unidos ao seu aliado no Oriente Médio é cada vez mais questionado pelos próprios eleitores do Partido Democrata. No âmbito internacional, os Estados Unidos estão praticamente isolados em votações sobre o conflito nas Nações Unidas. A política externa de Biden tem sido uma tragédia. Na guerra contra a China, a trajetória dos Estados Unidos é de derrota. E nesse ano não foi diferente. Na guerra contra a Rússia, vimos uma derrota militar, enquanto a guerra do Oriente Médio já dá um grande golpe no poder brando norte-americano, declarou Costa Júnior. O rei está nu. Paquistão testa lançador múltiplo de foguetes com alcance de 400 km. O Fatah-2, que supera largamente o alcance dos 140 km do Fatah-1, foi qualificado como um marco no objetivo de manter em risco os alvos adversários. O Paquistão testou com sucesso o disparo de um foguete de precisão de um alcance de cerca de 400 km, de acordo com as Forças Armadas do país, citados na quarta-feira, 27 de 12 de 2023, pelo portal Defense News. O Fatah-2 é equipado com aviônicos de última geração, sistema de navegação certificada e trajetória de voo exclusiva. Comunicado na quarta-feira às relações públicas e interesse de serviços, segundo o Defense News, o Fatah-2 parece ser um sistema de foguete de lançamentos múltiplos guiado de 2 rodas baseado no chassi chinês Taiwan TAS 5450, com tração nas 8 rodas. O teste do Fatah-2 marca mais um passo nos esforços do Paquistão para colocar em campo sistemas de artilharia de ataque de precisão múltiplo com alcance variável para manter em risco os alvos adversários, disse Frank O'Neill, pesquisador não residente no Programa do Sul da Ásia do Centro Sinistone e consultor sênior de pesquisa da Rede de Liderança da Ásia-Pacífico. As vantagens incluem atribuir missões de bombardeio terrestre de precisão do adversário a sistemas de artilharia e drones de combate de custo relativamente baixo, preservando as aeronaves de caça tripuladas para missões de ataque de alto nível e interceptação de suas contrapartes. Trata-se de um grande salto em relação ao lançador múltiplo de foguetes Fatah-1 existente, que tem alcance de cerca de 140 km. Segundo o conglomerado global Industry Defense Solutions, que construiu a arma, o Fatah-1 tem como objetivo atacar e destruir com precisão alvos de grupos e áreas do inimigo, como bases militares, tropas blindadas de grande porte, locais de lançamento de sistemas, grandes aeroportos, portos e outras instalações importantes. Embaixador não retornará à Turquia enquanto Erdogan estiver no poder, diz Ministério das Relações Exteriores de Israel. O embaixador israelense não vai voltar a Ankara enquanto o presidente turco Erdogan permanece no poder no país, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, nesta quinta-feira, 28 de 12 de 2023. Na quarta-feira, Erdogan criticou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, comparando mais uma vez a Adolf Hitler. O que esse Netanyahu está fazendo é menos do que o Hitler fez? Pergunta. Não é. Ele é mais rico que Hitler, pois recebe o apoio do Ocidente, afirmou o líder turco. Enquanto Erdogan for o presidente da Turquia, não há como fazer o embaixador israelense voltar para lá. Netanyahu, por sua vez, disse que Erdogan encenou o genocídio dos curdos e detém um recorde de número de jornalistas detidos que se opõem ao seu regime, sendo assim o último que pode nos dar um sermão. No entanto, o chanceler israelense está para ser substituído, segundo o jornal The Times of Israel. Orlen deve ceder o lugar para o ministro da Energia, Israel Katz, e assumirá a pasta por 2 anos, antes de trocar novamente para o último ano do mandato do governo em 2026. As tensões entre os dois países começaram a crescer exponencialmente quando Israel lançou a sua operação terrestre completa
na faixa de Gaza. As hostilidades resultaram em mais de 20 mil pessoas mortas e mais de 55 mil pessoas feridas até o momento. Maduro ordena ação defensiva das Forças Armadas antes de chegar de navio de guerra britânico. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou que o alto comando das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas iniciasse uma ação defensiva na costa atlântica do país em resposta à chegada à Guiana de um navio de guerra do Reino Unido. Ordenei a ativação de uma ação conjunta de natureza defensiva, contando com todas as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas no Caribe Oriental da Venezuela. Em resposta à provocação e ameaça do Reino Unido contra o país, a segurança e a soberania do nosso país, anunciou o presidente durante sua mensagem de saudação do fim de ano. Transmitida pelo rádio e pelas televisões nacionais. O Ministério da Defesa britânico havia anunciado no domingo que enviaria um navio de guerra para a Guiana, ainda neste mês, devido à possível disputa pelo território de Essequibo. Entretanto, Guiana e Venezuela concordaram recentemente em evitar o uso da força e não aumentar as tensões. Navegar é preciso, porque investir na marinha mercante é mais estratégico que nunca para o Brasil, pergunta. Quase tudo que é comprado e consumido no Brasil em algum momento passou pelo mar. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, cerca de 95% do que chega ao país do exterior vem do mar. Cerca de 90% do que exportamos também é feito por transporte marítimo. Os números dão a dimensão da importância estratégica da marinha mercante para o maior país sul-americano e um litoral de mais de 7,3 mil quilômetros. Do Porto de Santos à Zona Franca de Manaus, transportando bauxita da Amazônia para abastecer a indústria de alumínio do Maranhão, minério de ferro do Itaqui para Pecém, para a indústria siderúrgica do Ceará, turistas do Oiapoque ao Chuí. Os trajetos são inúmeros e todos dependem da atuação da Marinha Mercante. A Marinha Mercante Brasileira, cujo dia é celebrado nesta quinta-feira, em homenagem ao nascimento de seu patrono, Visconde de Mauá, já teve aniversários mais pomposos. De acordo com analistas ouvidos pela Sputnik Brasil, precisa de mais motivo para comemorar. Para o diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Aloysio de Souza Sobreira, somente a participação robusta do Estado pode trazer vantagens competitivas para esse conjunto de organizações, pessoas, embarcações e outros recursos dedicados a atividades marítimas, fluviais e lacustres de âmbito civil, a começar por investir na indústria naval. Uma marinha mercante brasileira mais competitiva e forte demanda condições de construir embarcações. O Brasil não é competitivo na construção naval, embora seja grande produtor de aço. Países como Japão, China e Coreia conseguem construir navios de forma competitiva. Tem economia de escala, fabricam motores, tem um número expressivo de navios construídos por ano. No Brasil, quando tudo corre bem, é construído um navio mercante a cada 2 anos, assinalou ele. Sobreira acrescentou que, como o país não tem empresa de marinha mercante atuando no comércio exterior em termos de controle brasileiro, e sim em função do mercado, o frete flutua ao sabor do mercado. Doutora em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, a pesquisadora Jéssica Germano também apontou a urgência de haver incentivos públicos para desenvolver a indústria nacional. Seria um emprego gerado aqui, tecnologia agregada também. Ao construirmos uma embarcação, desenvolvemos também periféricos. É um parafuso, é um sistema de tráfego, é um radar. São elementos adicionais, gerando um arrasto de outras tecnologias e desenvolvimento de outras áreas, disse ela. Hoje, talvez, mais do que nunca, comentou ela, o comércio marítimo é sinônimo de poder e prosperidade de um país. O fato de o Brasil não ter estaleiros para navios de grande porte no seu território é outro ponto negativo, segundo Sobreira. É comum navios grandes petroleiros de grande porte, navios que operam com minério de 308 mil TBP,
TPB, toneladas de porte bruto, irem fazer reparos, docagens na Ásia, visto que não tem condições de fazer aqui, porque não tem nenhum estaleiro adequado para isso. E quando há um problema, o navio tem que ser rebocado. E para construir embarcações competitivas, destacam ambos os especialistas. Investir em tecnologia é essencial, a fim de reduzir emissões, torná-las mais econômicas, rápidas, eficientes e seguras. Falta tecnologia para chamar de sua. Em um mundo cada vez mais tecnológico, cibersegurança, digitalização do espaço marítimo são algumas palavras-chave quando se fala em uma marinha mercante forte e dinâmica. O fato de alguns países da Europa e da Ásia já estão desenvolvendo embarcações autônomas dá a dimensão do atraso do setor no Brasil. Alguns países já estão discutindo a própria regulamentação dessas embarcações. Na Europa estão sendo feitos testes no sentido de reduzir ou acabar com a necessidade de tripulação embarcada e levar cada vez mais um número maior de contêineres. Comentou o Germano. A gente no Brasil ainda não está indo nesse sentido na área comercial. Na logística, o transbordo das cargas entre as embarcações e o porto no Brasil carece de equipamentos mais atualizados. Em muitos outros países a gente tem já equipamentos logísticos que fazem isso de forma autônoma. Uma embarcação chega, os guindastes já vão retirando, já passam para as esteiras, para os caminhões. Já vai fazendo essa retirada de carga, esclareceu o especialista. As novas ocupações para esse mercado de transformação também já demandam capacitação, ressaltou. A mão de obra de um estivador, por exemplo, deve sumir com o tempo e a tendência é que apareçam novos cargos, por exemplo, um controlador de drone, um programador para desenvolver softwares para operar nos sistemas portuários, elencou a acadêmica. A busca por energia mais limpa também está cada vez mais intensa, autorizaram os especialistas. Rebocadores já estão começando a utilizar outro tipo de tecnologia, como o metanol. Há muito projeto a vir pela frente. Esperamos que haja um incremento tecnológico em função de tudo que se tem em termos de transição energética, comentou o diretor da AEB. Nesse sentido, o sucesso estaria no fortalecimento da tripla hélice, que envolve a academia, Estado e o setor privado em pesquisas que desenvolvam tecnologias para reduzir as emissões, mas comparando a outros países, o Brasil está engatinhando em relação a isso, lamentou a pesquisadora da EGN. O principal desafio para desenvolver plenamente o modal, de acordo com os entrevistados, é alocar de forma adequada os recursos disponíveis para fortalecer a indústria naval. Assim, quando uma empresa for pensar em construir um navio, não vai lá para fora, para Singapura, contratar a construção de navio. Vai construir aqui, desenvolver mão de obra aqui, dar trabalho, emprego e renda, argumentou Germano. Administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por intermédio da Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, o Fundo da Marinha Mercante é a principal fonte de recursos para financiar projetos como construção, modernização de navios, embarcações e recuperação de docas. A gestão é feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Já o frete para a renovação da Marinha Mercante é a principal fonte de recursos. Segundo a Confederação Nacional de Transporte, seriam necessários atualmente cerca de 223 bilhões de investimento para a infraestrutura aquaviária brasileira. Estudo da entidade, divulgado recentemente, aponta que em 2021 e 2022 os recursos foram desviados pelo Estado para pagar dívidas. A despesa autorizada do fundo chegou a 10,64 bilhões em 2021 e 14,43 bilhões em 2022, mas a maior parte vai para o pagamento de dívidas da União, aponta o estudo. Com a emenda constitucional 127 de 2022, que alterou a emenda constitucional 109 de 2021, o superávit de fundos públicos passou a poder ser usado para pagamento de dívida pública previsto no artigo 5. Embora legal, o redirecionamento impactou diretamente o setor ao reduzir o investimento tanto em infraestrutura, embarcações de carga de passageiros, segundo Germano. São leis de mais de 20 anos e que vão sendo alteradas e que envolvem questões políticas também de destinação, como a própria questão das emendas. São recursos gerados dentro da própria Marinha Mercante. A ideia é que esses fundos fiquem no setor. Defendeu ela.
Uma lei elogiada pelos entrevistados foi a 14.301 de 2022, que autorizou a utilização dos fundos da Marinha Mercante para a realização de obras de infraestrutura portuária e aquaviária. O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou por meio de nota que as mudanças na legislação abriam novas possibilidades de utilização dos recursos do fundo, especialmente com a inclusão de infraestrutura portuária e aquaviária, que pode representar diminuição na arrecadação. Disse ainda que não havia previsão de apropriação do superávit financeiro referente a 2023. O ápice de repasse pelo fundo ocorreu em 2010, quando cerca de 4 bilhões foram investidos em projetos de desenvolvimento de novas estruturas. Em 2021, da pandemia de Covid, o recurso disponibilizado foi de 58 milhões, segundo o BNDES, integralmente para reparos. De 2011 a 2023 foram arrecadados 89,8 bilhões com receitas originárias e utilizados 31,4 bilhões, sendo 35% em 2021. O BNDES financiou 459 milhões com recursos da Marinha Mercante para a indústria naval, com foco em logística. Turquia pede permissão aos Estados Unidos para produzir motores de F-16 e os usar em avião de guerra doméstico. Ankara pediu autorização aos Estados Unidos para coproduzir motores de aerospace usados em jatos F-16 com o objetivo de utilizá-los em seu avião de combate produzido nacionalmente. A Turquia pretende fabricar motores F-110 da General Aerospace para garantir o abastecimento para a fase inicial do TICAN, um avião de combate para todas as condições meteorológicas, programado para fazer o seu voo inaugural em janeiro de 2024, segundo disseram pessoas familiarizadas com o assunto à agência Bloomberg. A Turquia pretende ter o seu motor de avião doméstico pronto em 2028, disse recentemente o Ministério da Defesa Yasin Gule aos jornalistas. A aeronave de quinta geração está em desenvolvimento pela Turkish Aerospace Industries, com a ajuda da BAE Systems, PLC do Reino Unido. O governo Erdogan fez a modernização da envelhecida Força Aérea Turca. O governo Erdogan fez da modernização da envelhecida Força Aérea Turca uma prioridade máxima, especialmente após a expulsão do país do programa de aquisição em apoio aos avançados carros F-35 da Lockheed Martin, devido à aquisição de sistemas de defesa russos S-400 por Ankara. Ao mesmo tempo, a Turquia espera a arrastada aprovação da venda de 40 novas aeronaves F-16 e 79 kits da Lockheed Martin. O presidente norte-americano Joe Biden disse não ser contra a compra, mas o Congresso dos nazistas tem segurado a liberação da venda. Ontem, 27 de 2 de 2023, o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, disse ao seu homólogo estadunidense Antony Blinken que Ankara espera que Washington atue de acordo com a sua aliança com a OTAN e cumpra suas promessas de venda de caça F-16. Fidan afirmou que, em relação à venda dos F-16, esperamos que a administração dos Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos atue de acordo com o espírito de aliança e cumpram as promessas feitas, disse a chancelaria turca, citada pela agência Reuters.